A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se soubesses quanto te ama, ou se pudesses compreender quem te pensou quando morria, o Salvador na rude cruz. Eu sei que adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Se pudesses por um dia sentir a paz celestial de quem aceita sem reserva o seu perdão e o seu amor, eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Oh, se soubesses que alegria há em servi-lo em teu viver, sua mão de amor, sua presença dão força e paz ao sofredor. Eu sei que irias
possas adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se Ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Lendo Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós encontramos as 7 cartas, as 7 eras da igreja aqui na terra. E não há nenhuma era da igreja onde este verso não se encontra mencionado. Todas as cartas terminam com este verso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era tem a mesma demonstração ao povo. Oxalá que em todas as eras passadas o povo tivesse ouvido o que o Espírito dizia. Então, a história não nos registraria hoje tremendas consequências sobre aqueles que não tiveram ouvidos para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. Ouvintes, notemos no Apocalipse e vejamos que em cada era Deus falou através do seu anjo, do seu mensageiro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele usou em cada era um anjo. Na era de Éfeso, ele usou a Paulo. Na era de Esmirna, Irineu. Na era de Pérgamo, ele usou a São Martim. Na era de Tiatira, a era negra, ele usou Columba. Na era de Sardo, ele usou Lutero. Na era de Filadélfia, ele usou John Wesley. E nesta era, Laodiceia, ele tem usado William Marion Branham, que vem no espírito de Elias, convertendo os corações dos filhos aos pais. Ele é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É a 7ª estrela. Deveriam todos, como no passado, todos deveriam ter ouvido a Lutero, a Martinha, Columba, a Wesley. Todo o mundo deveria parar para ouvir. Ouvir quer dizer obedecer, atender a mensagem do anjo que Deus tem enviado nesta era. Muito bem, mas conforme já mencionamos, o verso diz: é aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas isto é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz para as diferentes eras, ou em cada era. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, vocês querem anotar? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo. Vamos abrir um parêntese. Paulo, com isso aqui, já nos informou que o Espírito não usou nem usa a sabedoria dos homens para falar às igrejas. Não. Ele diz, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Está aqui a razão porque nem todos podem dar ouvido ao que o Espírito diz, porque ele fala através da sabedoria de Deus e não através da sabedoria do mundo. Esta sabedoria de Deus está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória, nunca teriam matado os profetas. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quem ouve o que o Espírito diz às igrejas é somente aqueles a quem Deus ama, somente os eleitos. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, continua o apóstolo dizendo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém pode ensinar Deus antes de ter um encontro com Deus, como Moisés teve e como o próprio Saulo, então Saulo de Tarso, depois Paulo, não é? Porque somente o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, embora sendo religioso, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, para ouvirmos o que o Espírito diz, para conhecermos o que o Espírito diz, é necessário que antes recebamos o Espírito de Deus, para que então possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a mensagem do dia. Mas Paulo continua ainda, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não tem ouvidos para as coisas de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, não é entendido, é tido como louco. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Somente estes nós, que temos a mente de Cristo, podem dar ouvidos ao que o Espírito diz. Jesus disse em São Mateus capítulo 13, versículo 13 ao versículo 16, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis,
mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, disse Jesus. Então vem lá o intérprete das Escrituras e diz: isto se refere aos judeus. Não puderam recebê-lo. Isso se refere agora perfeitamente também aos gentios, que não puderam receber o seu mensageiro no seu devido tempo respectivo. Perfeitamente, como foram os cegos daqueles dias, são também os cegos destes dias. Como foram os filhos de Deus naqueles dias, são também os filhos de Deus nestes dias. Sempre foi a mesma coisa. Eles compreendem e guardam muito bem o que seus doutores, seus ensinadores, amontoados para si conforme suas próprias concupiscências, ensinam. Porque o que eles ensinam combinam com a vaidade, com a luxúria de suas mulheres, combina perfeitamente com a concupiscência de seus homens, com os desejos carnais e naturais. Há evangelho para naturais, mas há evangelho para espirituais. Você deve desejar o alimento do espiritual. Leia em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, e você constatará que eu não estou falando demais. Estou simplesmente mostrando a palavra de Deus e, mais do que isso, o seu cumprimento, o seu perfeito cumprimento. Então eles viram a Jesus, viram, mas não viram. Eles contemplaram as mesmas obras, ouviram as mesmas palavras. Enquanto a prostituta se salvava, madames se perderam. Eles veem a mensagem em cada era, eles têm visto a mensagem nesta era. Eles iam na reunião de Jesus somente para apanhar as suas falhas. Hoje eles pedem a mensagem do profeta somente para condená-la, somente para julgá-la. O mesmo eles fazem hoje. Mas continuando, vejamos o que Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 42, versículo 44. Com isto, meus ouvintes, meus irmãos amados, que têm crido na mensagem do dia, estou vos provando e vos mostrando o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É crer na mensagem do dia, de todo o coração. É sofrer os seus baques, é descer as suas descidas e subir as suas subidas. Isso é o batismo do Espírito Santo. Mas vamos ver o que está escrito em São João capítulo 8, versículo 42 e 44. Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Ele não estava falando isso com prostitutas e ladrões, estava falando isso com teólogos. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha mensagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora veja, ouvintes, não há crime pior, homicídio pior do que o homicídio religioso. Levar o povo a crer numa mentira religiosa.
é o maior crime que existe diante de Deus. Porque o pecado é incredulidade, pecado é errar o alvo. E se você crê numa coisa errada, você erra o alvo, porque você fica praticando uma fé errada. Aí está a grande decepção do mundo religioso quando se deparar com o juízo de Deus. Aí está não propriamente a decepção daquela mulher oficialmente perdida, mas sim aquela que se diz ser uma dama e não vive a palavra de Deus. A mulher perdida por si, consciente ou inconscientemente, ela já espera o juízo sobre ela, a condenação. Mas e aquela dama que taxa-se a si mesma de cristã? E aquele homem que taxa-se a si mesmo de cristão e não vive nada de Cristo, esperando encontrar-se no céu, deparar-se-á terrivelmente com o inferno? Oh, que coisa horrível é crer num evangelho moderno, diabólico. Que coisa terrível é crer num evangelho cheio de misticismo, de curandeirismo, por outro lado, baseado somente em línguas, em dons, e depois deparar-se com o inferno. É necessário que ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. É necessário que entendamos o que o Espírito está falando. E é evidente, é mais do que evidente, nestas Escrituras, que nenhum homem de si mesmo pode ouvir a Deus. Nenhum homem de si mesmo pode ouvir a Deus. Você pode quebrar barras de cimentos gritando por Deus. Esta habilidade tem de lhe ser dada por Deus, porque é o homem espiritual é que ouve as coisas de Deus, é que entende as coisas de Deus. Antes de tudo, ele tem que receber o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus, porque só o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. São Mateus capítulo 16, versículo 17, está escrito: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aí está a verdade do que estamos vos anunciando. Nenhum homem pode receber estas coisas de si mesmo. Nenhum homem pode ouvir e compreender as Escrituras, a mensagem do seu dia, a não ser que o Espírito Santo revele. Não é a carne nem o sangue que revela a edificação da igreja. A igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela está edificada sobre a revelação. Não sobre carne, não sobre sangue, não sobre letra que mata, não sobre intelecto, não sobre teologia, mas sim sobre a revelação do que o Espírito fala. E se o Espírito fala o coração desta mulher, ela se transforma de água para vinho. Se o Espírito fala o coração deste homem, ele se transforma de água para vinho. Mas eu digo de público, se o Espírito de Deus faz a obra, se a igreja tivesse ouvindo o que o Espírito diz, não haveriam tantos viciados. Essas fábricas faliriam, elas iriam à bancarrota, essas fábricas de veneno. Converta o povo e não haverá divórcio. Converta o povo e não haverá vícios. Mas quem pode converter? Só o Espírito de Deus. Ó Deus, nesta hora te pedimos que cele com o Espírito Santo o que o Senhor está falando com os teus filhos, porque isto é o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei.
Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. E ainda, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? São João capítulo 18, versículo 36
37 e 38, nós encontramos o que está sendo citado nesse instante. E ainda em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouvintes amados, irmãos em Cristo Jesus, está mais do que comprovado que a verdade é Jesus, a mentira é Satanás. Tudo que é mentira é condenável, é incompatível com Deus, como a luz é incompatível com as trevas. Não podemos, de maneira alguma, pensarmos nos céus, na glória eterna, isto é, estarmos nos céus, vivermos com Cristo na eternidade, sem que vivamos com Ele aqui enquanto estamos nesta dimensão terrena. E ninguém pode dizer que está com Ele, vivendo nele, sem que esteja na verdade. Você pode ser uma pessoa que nunca tenha proferido uma mentira. No negócio, tem cumprido seus tratos fielmente, nunca mentiu para a esposa, nem para o esposo, nem para os filhos, nem para os pais. Mas se você crer numa mentira, você pratica aquela mentira. Estamos falando já no sentido religioso. Queremos chamar a atenção de todos os nossos ouvintes que se praticamos uma religião que não é verdade, então somos mentirosos. Por quê? Estamos praticando uma mentira. Só há uma que é verdade. Só há um caminho. Só há uma vida. Só há uma verdade. Ninguém pode procurar verdade em outro lugar a não ser em Jesus Cristo, a não ser em Sua palavra. Por isso, Deus não é objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. O seu carro, a sua casa, o seu filho e outras coisas terrenas podem ser deuses para você. O dinheiro, por exemplo, se torna um objeto de adoração. É uma coisa que ocupa o primeiro lugar, antes de todas as demais. É uma coisa que faz você colocar tudo em segundo plano. É que é o seu Deus. Agora notemos, amados, e concluamos juntos que a verdade é Jesus Cristo. Pilatos estava diante da verdade e perguntou: o que é a verdade? Será que aquele governador vivia só mentindo? Não sabia o que era verdade? Um homem naturalmente instruído, estudado, para ser um governador e fazer uma pergunta desta: que é a verdade? Sinal de que ele não conhecia a verdade, sinal de que ele estava mergulhado no paganismo, na mentira, no engano, embora sendo um governador.
Mas ali estava a verdade encarnada, que o mundo não pôde suportar, não pôde encarar com revelação divina, senão aqueles a quem Deus quis mostrar como Cristo, o Filho de Deus vivo, como o profeta de Deus, como o Emanuel, Deus conosco, como o Cordeiro de Deus. A indicação que João Batista fez deveria ser suficiente para todos aqueles teólogos de então, que Jesus era de fato o Messias, o Cordeiro de Deus. Eles conheciam as Escrituras de cor, mas notem como o nascimento de João Batista foi extraordinário. Fez cair temor sobre todos, diz a Bíblia em São Lucas. Comece a ler do 1º capítulo e veja como foi o nascimento de João Batista. Foi uma coisa extraordinária. Zacarias saiu mudo dali de dentro, quando ele oferecia o sacrifício, e todos se maravilharam. Depois eles viram, constataram a maravilha, depois do menino nascido, que ele deu o seu nome, escreveu o seu nome numa tábuazinha. Então a sua língua foi solta. Os sacerdotes, os seus colegas, viram tudo isto, conheciam o nascimento de João Batista, a maneira que ele veio ao mundo. Era um testemunho precursor para eles. Mas, no entanto, quando aquele menino cresceu como um homem extraordinário, desobedecendo, isto é, fora da linhagem de seu pai, indo para o deserto, e apontou a Jesus Cristo como Cordeiro, eles não creram. Naturalmente o tiveram como um louco, como um desviado da linhagem. Ele deveria ser também um sacerdote. Ele deveria ajudar, manter a tradição, e não ser um choque com a tradição, com a lei, com a religião do dia. Mas João Batista indicou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, como a verdade, como o caminho, como a vida. Mas quem deu crédito à nossa pregação, perguntou o profeta Isaías, justamente vendo a cena da cruz, descrevendo todo o sacrifício do Calvário. Antes ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta nós encontramos nas Escrituras, reconhecidamente pelos príncipes das sinagogas, reconhecidamente pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote. Esta gentinha que não conhece a lei foi quem deu crédito à pregação do profeta. Foi esta gentinha que deu crédito a esta mensagem. Veja se há no meio deles algum príncipe. Eles respondem: é uma Maria. Se ele fosse de fato um profeta, ele saberia quem está banhando seus pés com lágrimas e ungindo a sua cabeça com óleo. Foi uma Maria Madalena, foi uma mulher pecadora, foi um ladrão crucificado, foi um vendedor de peixe na feira, que disse que ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Mas veja se algum príncipe da sinagoga aceitou esta mensagem deste profeta, deste louco que vem aí do campo, dizendo que esse bastardo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Isso foi o que Jesus recebeu dos homens que tinham conhecimento das Escrituras, conhecimento intelectual apenas. Mas uma coisa é certa, ouvintes:
nós temos constatado, através das Escrituras, que quando Jesus foi crucificado, que rendeu seu espírito, houve trevas, tudo escureceu, sinal de trevas. Parece que Deus houvera saído da terra, e agora eles, como vitoriosos, se sentiam à vontade. Abafamos aquele burlador. Agora não temos mais quem vem virar as nossas mesas de comércio evangélico. Agora não temos mais quem vem preocupar com as nossas vidas, pregar contra as nossas mulheres, contra o nosso pecado religioso. Por quê? Tapamos a sua boca, usamos todas as forças religiosas e nacionais e o crucificamos. Ei-o na cruz, morto, derrotado. A verdade havia sido crucificada, mas eu tenho exclamado com a minha alma: preguem a verdade na cruz, crucifiquem-na, escarneçam dela, leve-a para o sepulcro, tudo fica escuro. Mas no terceiro dia, uma mulher gritou: ele vive, ele vive, ele vive. Isto quer dizer que a verdade não ficou sepultada. Logo eles tiveram a grande surpresa de saberem que o coxo que mendigava na porta formosa do templo estava andando. Logo eles constataram que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério, porque ele foi derramado em sua igreja. Depois que as trevas caíram sobre a terra, eles colocaram-no em um sepulcro, na verdade. Ali ele ficou aquelas 3 noites e aqueles 3 dias, mas no terceiro dia ele saiu. Já estamos nos referindo àquele Jeová que nasceu numa manjedoura, aquele Jeová que brincou como criança, aquele Jeová que chorou, que gemeu, aquele Jeová tomando sobre si as nossas iniquidades, tomando sobre si as nossas dores. Estamos constatando cada dia, cada instante, que Jesus é o Jeová do Velho Testamento, é Deus encarnado. Jeová saiu da sepultura. Ele havia dito: derribar esse templo e em 3 dias o levantarei. Na primeira pessoa, quem estava falando ali era o Jeová, que levantaria aquele templo, aquele corpo, e o glorificaria, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E então Jeová subiu às alturas. Depois Jeová voltou para habitar sua igreja em forma de espírito. Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e dar poder ao seu povo. Uma vez mais Jeová veio, e desta vez para ficar em seu povo, em sua igreja. E de novo Jeová curando os enfermos, levantando os mortos, manifestando-se a si mesmo pelo Espírito Santo. Jesus voltou, o Emanuel voltou. Ele é Deus conosco, Ele é Deus sobre nós, Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós. Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo. Nunca uma primeira, terceira, segunda, terceira pessoa, mas é o mesmo Deus, obrando na sua igreja, através de sua igreja, pela sua igreja, a favor de seu corpo aqui na terra. Você deve se sentir nesse instante integrado neste corpo, no corpo de Jeová, no corpo de Jesus Cristo, no corpo do Deus vivo. Foi para isso que ele se fez homem.
Jeová desceu aqui na terra e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu aquele bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta, e o levantou. Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar na mesa com os príncipes de Deus, com Jacó, com Elias, com Moisés. Estamos assentados em lugares celestiais, porque ele nos levantou a este lugar, para nos assentar com esses príncipes, com estes heróis da fé. Eu prefiro estar separado deste mundo, mas me sinto incluído na reunião dos santos, dos heróis da fé. Você deve se contentar com isto, dar graças a Deus, ser agradecida, ser agradecido por isso. É Deus em nós, é a esperança da glória, é o mistério que Paulo viu. Ele não viu algo mais do que isso. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue, libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas, lhes deu vida eterna, e elas nunca perecerão. Ele não perderá nenhum deles, mas ressuscitá-los-á no último dia. A segunda morte não pode causar-lhes dano algum. Ela não tem poder sobre eles, sobre os filhos de Deus, no qual Jeová habita, no qual o Espírito Santo habita. Foi para isso que ele derramou seu sangue, para preparar um corpo para si. Porque este corpo pertence ao Cordeiro de Deus, e eles seguem-no onde quer que ele vá. Eu peço nesse instante ao meu Deus que complete a luz desta mensagem em cada coração ouvinte. E vamos, irmão, irmã, se ponha de pé, viva como uma resgatada, redimida, um redimido. Quando você olhar para o seu passado, não veja uma prostituta, não veja um bêbado, mas veja o sacrifício de Jesus Cristo, Cristo crucificado, e você crucificado com ele, ouvindo aquelas palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo serás uma nova criatura, hoje mesmo você tem uma nova vida, tem morrido para o mundo. Isto é que eu peço a Deus que aconteça com cada ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração.
tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor.
e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, bem árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos a cruz, nos lábios me põe o louvor, cantando em transportes dou glória a Jesus, é seu leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos foros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, bem árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Junto a Jesus, a minha estrada esplende, meu cálice extravasa de prazer, e no jardim do coração recende a linda flor do amor que ele sói trazer. Se perto está, se junto a mim está Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, inunda o meu ser de paz. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Junto a Jesus, o fardo faz-se leve e meu dever deleita e me seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, por entre as trevas ando como em meio à luz.
Se perto está, se junto a mim está Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, inunda o meu ser de paz. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está